Ciao a tutti! Para quem está chegando agora, me chamo Franciele Cervelin. Tenho um outro vídeo, um ou dois vídeos de apresentação neste canal. E o intuito deste canal é levar conhecimento a respeito de cidadania italiana e custo de vida na Itália. Moramos aqui, eu e minha família, há 6 anos na Itália, na região de Verona, na cidade onde viveram Romeu e Julieta, entre outros marcos da história. É uma cidade linda, encantadora, cheia de oportunidades. E eu decidi, neste ano de 2024, encerrar alguns ciclos da minha vida e iniciar, recomeçar esse projeto de levar a minha experiência de vida da minha família para vocês, para quem tem o desejo de viver aqui na Itália, ou para quem acabou de chegar na Itália, ou para quem está se organizando para um dia vir morar na Europa, principalmente aqui na Itália. Nós temos uma página no Instagram que se chama Cervelin Consultoria. Ali nós fornecemos informações a respeito de buscas de documentos para fins de reconhecimento de cidadania italiana, seja ela no consulado, seja ela de forma judicial, ou seja de forma administrativa, sendo residente aqui na Itália, ok? Ali também fornecemos atualizações sobre as leis italianas com relação à cidadania italiana, AIRE, ESTA e entre outros assuntos relacionados a ítulos brasilianos, cidadãos que têm dupla cidadania. Nós fizemos uma enquete na página do Instagram e algumas pessoas comentaram, várias pessoas comentaram, e essa enquete nós colocamos o que vocês gostariam de saber a respeito da Itália. Então o ponto mais solicitado foi custo de vida aqui na Itália, tá bom? Então eu trouxe para vocês hoje algumas informações das quais eu tenho experiência pelo que eu vivi, ok? Falo especificamente aqui da região de Verona, porque assim como o Brasil, a Itália também é dividida em estados e cidades, e cada cidade tem um custo diferente de vida, né? Mas eu vou levar a base, mais ou menos a média. Eu já fiz alguns vídeos falando a respeito disso, mas dessa vez eu vou ser um pouco mais objetiva. Falando sobre custo de vida, a gente vai falar sobre aquilo que é o marco, né? O aluguel. Quanto custa um aluguel na Itália? É fácil? Não é fácil? Quais os documentos que eu tenho que apresentar? Será que eu, não tendo cidadania, posso alugar um imóvel? Ou eu tenho cidadania, mas não tenho um contrato de trabalho, posso alugar um imóvel? Bom, gente, são várias questões, questionamentos que a gente se faz antes de vir para a Itália, ou quando a gente chega quando a gente é recém-chegado aqui na Itália. Tá bom? Então, primeiramente, pode sim alugar um imóvel sem ter a cidadania italiana. Desculpa. É mais difícil? Sem dúvida, é mais difícil. Por quê? Porque os italianos são muito desconfiados. Até porque, há mais de 10 anos atrás, a massa de brasileiros e imigrantes que vieram para cá, muito mais de 10 anos, eu diria, muitos deles alugaram casa, colocaram filhos, parentes e sobrelotaram a casa, e acabou com que o proprietário, obviamente, se frustrou, não era de acordo com tantas pessoas morando em um apartamento pequeno, uma casa pequena, e existem algumas leis aqui na Itália que protegem uma família, né? Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Então, essas, não digo só os brasileiros, mas me refiro a muitos imigrantes como japoneses, chineses, coreanos, africanos, brasileiros, indianos, marroquinos e entre outras cidadanias, não, outras origens, né, que migraram para a Itália e acabaram fazendo esse tipo de coisa, sobrelotando os imóveis com os familiares que iam chegando. E isso aqui não pode, é contra a lei. Porém, qualquer pessoa que tenha filho e que alugue um imóvel
o proprietário tem mais dificuldade de fazer com que essa pessoa saia da casa dele, né? Porque tem uma lei aqui na Itália envolvendo assistência social, em que quando se tem um menor de idade, uma criança, o proprietário, o inquilino, não tendo condições financeiras naquele período, tem uma proteção de estar no imóvel até que se estabilize e possa sair. Então, isso é uma das coisas que dificulta um proprietário alugar a casa para um imigrante, principalmente com filho, tá? Eu vou falar sobre a minha experiência. Quando eu cheguei aqui na Itália, nós chegamos, eu, meu esposo, minha filha de 1 ano e 11 meses e o meu filho de 12 anos. Nós tivemos muitas dificuldades. Por quê? Todos os pontos negativos, né? Nós éramos imigrantes, não tínhamos contrato de trabalho, eu tinha 2 filhos de menores de idade, eu não trabalhava e éramos recém-chegados, não tínhamos uma referência. E aí nós começamos mesmo assim procurar, porque nós não sabíamos desses tipos de empecilhos, de tipos de dificuldade para alugar um imóvel, não tínhamos acesso a tantas informações quanto hoje vocês têm acesso. E chegamos aqui, tentamos alugar um imóvel, fizemos todo o processo de aluguel e levamos um golpe. A pessoa sumiu, desapareceu completamente e levou o nosso dinheiro, né? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, jamais faria um tipo de transação, de contrato como a gente fez quando a gente chegou aqui, né? Hoje eu sei que quando eu tenho a chave, antes de eu ter a chave do imóvel, eu tenho que ter um contrato de pré-aluguel, né? Onde garante que eu vou ter a garantia de ter o imóvel e, contrapartida, o proprietário vai ter a garantia de receber o aluguel, né? Então, aqui, primeiramente, para você alugar um imóvel, você precisa ter, no mínimo, 2 calção, 2 meses de garantia. Você precisa ter também 1 mês antecipado de aluguel. Você precisa ter, geralmente, referências, pessoas que te conhecem, que possam indicar você. Ou se você residiu em um outro imóvel, essa referência do proprietário anterior para o proprietário atual é passada adiante, ok? Você precisa ter também um contrato de trabalho. Ah, Franciele, mas eu acabei de chegar, não tenho um contrato de trabalho. Ok, algumas situações eles alugam. Por exemplo, no meu caso, eu consegui alugar uma casa colocando 3 garantias. Ah, mas é difícil, já é difícil no Brasil arrumar uma garantia. Imagina na Itália, um país que a gente não conhece ninguém. É verdade, isso é super verdade. Quando nós chegamos aqui, nós tivemos o apoio do pessoal da igreja, o qual nós já somos membros no Brasil, da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Nós já somos membros já mais de 10 anos, 15 anos, então nós já tínhamos amizade, já tínhamos uma referência aqui, que era o pessoal da igreja. Não tínhamos amizade, mas fomos muito bem acolhidos e recebidos. E aí, então, 3 membros italianos ficaram de garantia pra gente. Por isso que a grande maioria das pessoas que vêm reconhecer a cidadania pagam um assessor para fazer para ajudar no processo do reconhecimento da cidadania italiana. Por quê? Porque essa bendita residência é o que as pessoas mais têm dificuldade de conseguir sem ter um contrato de trabalho, sem ter um documento italiano. Porém, até mesmo você com um documento italiano, é muito difícil você fazer residência sem ter um contrato de trabalho. Então, vamos por parte. Como é que o teu vídeo, Franciele, pode me ajudar? Pode ajudar. Primeiramente, antes de vir para cá com a família, se organiza. Tenta encontrar uma pessoa que você conheça, alguém que você conheça aqui que possa estar te ajudando. Caso você não tenha ninguém e deseje contratar uma assessoria para te ajudar no processo, se certifique que essa assessoria tenha registro aqui na Itália.
tenha um documento, um número de registro, como lá no Brasil é o CNPJ, aqui na Itália se chama partita IVA, que ela tenha esse registro, ela tem uma partita IVA. Como que você vai saber? Primeiramente, quando você está contratando uma assessoria, peça para ela o contrato dos serviços que ela oferece para você. Ali tem que ter um número da partita IVA. Com esse número você coloca na internet, coloca no Google Tradutor, registro da empresa partita IVA, como consultar. Ou joga o número da partita IVA e coloca partita IVA na região onde a pessoa está, né? E aí você vai ter dados daquela empresa. Então, voltando no aluguel, né? Vamos supor que vocês decidiram vir para cá e não contratar uma assessoria. Ok. Você tem que ter o calção, como eu falei, no mínimo 2 meses de aluguéis antecipado, 2 meses referente ao valor do aluguel. Então, se eu estou olhando um imóvel para alugar de 500 euros, eu tenho que ter 1.000 euros separado como garantia, mais 500 euros, que é um mês de aluguel antecipado. E não é só isso, você paga também, dependendo aonde você está encontrando o imóvel, quem está alugando para você. Por exemplo, eu encontrei um imóvel quando eu cheguei aqui através de um site chamado imobiliaria.it. Depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links para aluguéis de casa, ok? De apartamento, casas aqui na Itália. Então, imobiliaria.it, tem o casa.it, tem Habitare. Porém, atenção, o que acontece a respeito disso? Esses sites não são 100% seguros. Tem alguns sites aqui na Itália onde você paga um valor para que eles, por exemplo, a taxa de 250 euros, e eles se comprometem a te colocar em contato com os proprietários dos imóveis para que você possa fazer o aluguel direto. E aí eles falam, né, no site, tanto por telefone, que eles não são uma agência de aluguel, mas eles são uma agência intermediadora entre você e o proprietário. Está aí atento, fique atento. Por quê? Eles são golpistas, né? Muitos brasileiros caem nesse golpe. Amigos meus, familiares meus já caíram, e até mesmo eu quase caí nesse golpe de contratar esse intermediador através de um site que vem quando você está pesquisando casa, vem ali, né? Você coloca no Google, você entra no imobiliaria.it, tem uma oferta deles dentro do site imobiliaria.it, você entra na oferta deles e aí vocês vão ver a descrição. Ah, você tem interesse em alugar esse imóvel? Entre em contato com a gente. Aí você manda uma mensagem para eles ou liga e eles falam: você tem que passar aqui na agência, a gente vai explicar para vocês que nós não somos uma agência de aluguel, mas nós somos um intermediador. Você paga a taxa e nunca mais eles aparecem na vida de vocês. Tipo, eles praticamente somem. Você vai no escritório, você liga e eles simplesmente: a gente tá olhando, o imóvel já foi alugado. E você nunca aluga com eles. Então, essa é a experiência que eu vi de perto acontecer e quase sofri também a respeito desse golpe. Então, gente, você pode alugar sim um imóvel com passaporte, sem ter um contrato de trabalho, com garantia de algumas pessoas que podem fazer sim a garantia para vocês. Por exemplo, você tem um familiar que mora aqui e você quer vir alugar um imóvel, né, viver aqui também, esse familiar pode fazer a garantia para você. Porém, não são todas as agências que aceitam. E o que é a agência imobiliária aqui? Por exemplo, eu entrei no site imobiliaria.it e lá tem uma oferta da agência Tecnocasa, que foi a agência que eu aluguei meu primeiro imóvel aqui. Você pode ir diretamente nesse site, nos sites das agências, né? Então, são várias agências. Por que eu fui no imobiliaria.it? Porque o imobiliaria.it é uma plataforma onde todas as agências e pessoas privadas também colocam seus imóveis para alugar, né? E as agências colocam ali todas as disponibilidades que eles têm de casas e apartamentos para alugar na região. Não só casas, mas enfim, negócios comerciais e entre outros. E aí você ali, do imobiliaria.it, você entra em contato com a agência através da oferta que você achou mais conveniente para você, ok? Então, no meu caso, eu achei uma oferta de um apartamento em Mantova. Quando a gente chegou aqui, a gente foi morar em Mantova, no imobiliaria.it, que direcionava para a agência Tecnocasa. Então, foi muito legal, porque eu tive um bom atendimento. A Tecnocasa é uma agência super séria,
Eu comprei a minha casa também com eles, porque as agências de aluguéis não trabalham só com aluguéis, mas trabalham principalmente com venda de imóveis, né? Então, o que eu precisei apresentar, né? Eu precisei pagar 2 meses de aluguel antecipado, então que seria a garantia, né? O calção. Depois, 1 mês antecipado de aluguel. E mais as 3 garantias que eu coloquei, porque eram eu, meu marido e nós tínhamos filhos pequenos, né? Aí entra naquela questão que muitos não querem alugar. Ok, aluguei, né? Fizemos o contrato ele é registrado na Receita Federal, né? É registrado lá, e aí você recebe o seu contrato, uma cópia para você, uma cópia para a agência, uma cópia para o proprietário e uma cópia que fica para a agência imobiliária. Geralmente eles fazem 3 cópias, né? A agência que está intermediando, ela não fica com um original, né? Mas um original fica com o proprietário, um com você e um com a agência dele Entrata, que é a Receita Federal, onde faz o registro do aluguel, para que isso para que isso proteja você e proteja também o proprietário. Ok? Então essa foi a minha experiência de como alugar um imóvel, né? Quanto que tá hoje, depois de 6 anos, os valores de aluguéis? Dependendo da quantidade de pessoas que vão vir, que fazem parte do teu núcleo familiar, se for para uma pessoa sozinha, um apartamento de 1 quarto, sala, cozinha e banheiro, sala e cozinha juntos, vai estar dependendo da cidade. Digo, aqui na região de Verona, em algumas cidades você encontra por 450 euros por mês, tá? Porém, depois do Covid, os aluguéis aumentaram muito. Por causa da guerra também, aumentou muito as coisas. Então, o aluguel hoje para uma pessoa sozinha num apartamento de 1 quarto, em média, aí 450, 500 euros. Um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, sala e cozinha junto, vamos colocar assim, um pouquinho mais distante do centro de Verona, porque o centro de Verona fica aí em torno de 1.000 euros, 1.200, 1.300 o aluguel. Para as cidades mais distantes do centro de Verona, né? Falando aqui da minha região, vamos colocar um pouquinho mais para a montanha, você consegue alugar um apartamento de 2 quartos por 500 euros, por 450. Aí você quer uma cidade, tipo, mais perto do lago. Muita gente vem para cá e quer muito alugar perto do lago, onde tem a maior concentração de brasileiros. Ali você vai pagar num apartamento de 2 quartos, em média, 600 euros, tá? Se for através da agência. Se for através de conhecidos, obviamente, quando é um conhecido que te indica, você tem a possibilidade de barganhar o valor do aluguel, ok? Então, vamos colocar ali, apartamento de 1 quarto, 450 euros por mês. Não está incluso água, nem luz, nem gás e nem condomínio, ok? É 450 euros o valor que você paga do aluguel, mais as suas despesas. Um apartamento de 2 quartos, 550, 600 euros. Apartamento de 3 quartos, 700, 800 euros, dependendo o lugar. Quando nós estávamos lá em Mantova, lá o aluguel é mais barato, né? Então você consegue, quem vem para cá, que vai para Mantova, consegue alugar bem mais em contas. 450 você aluga um apartamento de 3 quartos. Agora, você vai, por exemplo, você vem aqui para Verona, você quer para a região do lago, Lasise, Peschiera del Garda, Desenzano del Garda, Pastrengo, Bussolengo. Bussolengo foi uma das cidades que eu morei, tá? Ela fica 15 minutos do lago, 20 minutos do centro de Verona e ela tem um shopping, mercados, vários mercados, shopping, centros comerciais, lojas e entre outros. Um lugar excelente. Porém, para quem vem fazer cidadania é horrível. Já fiz o Comune ali, é horrível para fazer cidadania. Eles dificultam muito a vida dos brasileiros, dos imigrantes em geral. Enfim, ali um apartamento de 3 quartos, sala, cozinha, um banheiro, no 3º andar, onde teu custo de condomínio é maior, você vai estar pagando em média 800 euros por mês, tá bom? Então, vamos colocar aí mais ou menos isso para o aluguel. Quais os documentos que vocês precisam, então? Passaporte, Codice Fiscale. O que é o Codice Fiscale? É o teu CPF italiano. Ah, Franciele, mas eu não sou italiana, eu posso fazer? Pode. Na verdade, todo imigrante que vem para cá,
seja para turistar ou para residir aqui, trabalhar, estudar, tem que ter o Código Fiscale, né? Com ele, você consegue comprar bilhete de ônibus online, você consegue viajar com mais tranquilidade, porque se para um fiscal, ele vai pedir o teu Código Fiscale, porque é onde ele identifica quem você a sua data de nascimento, seus dados pessoais, onde você mora, tudo. Ah, Franciele, onde que eu faço meu Código Fiscal? Bom, se você está no Brasil, você pode fazer através do consulado, tá bom? O consulado, ele pode fazer sim Código Fiscal para você. Se você reside pertinho de um consulado, você pode fazer o teu Código Fiscal, até mesmo online, você tem a possibilidade de fazer o Código Fiscal antes de viajar, tá bom? Eu vou buscar um pouco mais de informação a respeito disso, depois eu vou deixar o link para vocês aqui da agência, do consulado e agência, e que disponibilizam esse trabalho de fazer o Código Fiscal, que é o teu CPF italiano, tá bom? Então, aqui na Itália, quando você vem, você vai fazer o seu Código Fiscal, o seu CPF italiano, na Agenzia delle Entrate. A prenotação, ou seja, o agendamento para que você possa ir lá e fazer, tem que ser de forma online. Se você chegar lá na Agenzia delle Entrate, né, que é a Receita Federal, diz, eu quero fazer o meu Código Fiscal, eles vão dizer, você tem apontamento? Você prenotou? Ou seja, você agendou um horário? Não. Então, você volte outro dia, agende online, ponto, e basta. É como eles fazem. Italiano tem essa cultura de não querer trabalhar, né? Então, se eles puderem mandar você embora para vir outro dia, a não ser que eles estejam num dia bom. Eu tô feliz, eu tô alegre, o oficial ali tá super contente. Ele vai te atender, ele vai ser super atencioso, ele vai querer te ajudar. Mas se ele tá num dia péssimo, não discute, vira as costas e saia, porque nem você vai conseguir o que quer e nem ele vai fazer o que você quer. Ele ainda vai tentar prejudicar você. Então, volte outro dia, tá? Então, é isso. Você precisa do seu Código Fiscal, né? O seu CPF italiano. Você precisa de um documento válido, com foto, passaporte, né? Identidade brasileira não vale aqui na Itália. Não tem uma lei que diga que um documento que não seja um passaporte, que seja um documento de viagem, qualquer outro documento que não seja o passaporte não tem validade aqui para fins de identificação, ok? Agora, carteira de habilitação tem validade aqui na Itália? De acordo com o Tratado de Haia, que é a Convenção de Haia, tem sim. Por 1 ano você pode dirigir com a carteira de habilitação se você for residente. Se você é só turista, por 90 dias, que é o período em que você vai estar turistando aqui, que seriam 90 dias por lei, né? Você pode dirigir com a carteira brasileira, ok? Então tá, voltando ali no aluguel, você precisa do Código Fiscal, o passaporte, você precisa ter o dinheiro, né? De acordo com o teu contrato, de acordo com a tua negociação. Entra aí o valor da agência. Franciele, eu olhei, achei na internet e vou alugar direto com uma agência. Por exemplo, a Tecnocasa, a Tecnorede, a Imobiliária Habitar, entre outras agências, né? Que eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo os links das agências para vocês terem uma noção de quanto custa mais ou menos o aluguel, né? E aí, ali você vai pagar uma taxa para essa agência. Qual é o valor da taxa, Franciele? É muito? É pouco? Quantas vezes eu pago isso? Você paga uma vez só a taxa, tá? A taxa é referente ao valor de aluguel mais o imposto. Sim, o valor de um aluguel e mais o imposto. Se o meu aluguel, por exemplo, na época que eu aluguei foi 500 euros, eu paguei 500 euros no aluguel, paguei mais 1.000 euros de garantia e mais a agência. Quanto que eu paguei na agência? 610 euros. Eu paguei o valor do aluguel, um aluguel para agência, que é uma taxa, e mais o imposto. Que, se eu não me engano, na época foram mais de 10%, foram 22%, se eu não me engano, de imposto que eu paguei em cima. Eu sei que deu 610 euros, mais ou menos isso. Uma vez só. Pagou, por que você paga? Porque a agência está fazendo intermediação tua com o proprietário. Por exemplo,
Ah, o proprietário não quer alugar porque você não tem um contrato de trabalho, mas a agência ela vai argumentar, mas ele tem a garantia, mas tem um familiar aqui, tá ficando de garantia, o familiar trabalha, tá aqui a documentação. Ele vai tentar puxar pro seu lado. Nem sempre é assim, tá? Sinceramente, nem sempre é assim. Mas deveria ser assim, ok? Franciele, mas aquele dinheiro que eu paguei de garantia, eu perdi aquele dinheiro? É 1.000 euros? É muito? Não, calma aí, você não perde a garantia, ok? A garantia, ela é exigida a fins de que, se você está usando o imóvel e você tem um tempo de contrato e você danificou o imóvel, saiu do imóvel e não reparou o dano, o calção vai pagar, a garantia vai pagar aquela despesa. E você saiu do imóvel e ficou com 1 mês de aluguel atrasado. Aquela garantia vai pagar a despesa do imóvel. Você saiu do imóvel e deixou condomínio, água e luz não, mas condomínio atrasado. Aquela garantia vai pagar o condomínio. Ou, por exemplo, eu vou sair do imóvel e não tenho condições de pagar o aluguel do último mês. A garantia paga o mês do aluguel. Então, é uma proteção que o proprietário tem de que você vai sair do imóvel e todos os danos causados no imóvel vão ser reparados através da garantia. Se superar a garantia, ele pode cobrar de você, sim, a despesa do dano causado no imóvel, se superar o valor da garantia, ok? Agora, França, eu saí do apartamento, como por exemplo no meu caso, eu saí do apartamento, deixei o apartamento limpo, tudo organizado, os móveis, tudo certinho, tal, o dinheiro voltou para mim. O proprietário me devolve o valor na minha conta corrente ou através de um assenho. O que é um assenho? Um cheque, tá bom? Um cheque à vista, porque aqui não existe cheque pré-datado. Existe cheque à vista. Pegou o cheque, já pode depositar e tem que ter o dinheiro ali, tá bom? Então, tem muitas coisas que eu poderia acrescentar nesse vídeo, mas ele tá ficando longo, já tá quase meia hora de vídeo. E tem muitas informações que eu gostaria de passar para vocês, mas eu vou estar fazendo vídeos assim, mais curtinhos, o mínimo possível de tempo, mas com maior número de informação. Então, vamos lá. Hoje a gente, só para recapitular, a gente tem 2 minutinhos ainda aí. Aluguel, né? 450 para um apartamento de 1 quarto. Às vezes é um monocale. O que é um monocale? É sala, cozinha e quarto, tudo junto. Só tem dividido o banheiro. Bom, por quê? Porque tem um sofá-cama, onde a pessoa usa como sofá durante o dia, à noite como cama, e a cozinha é à vista junto, tá? O que mais que eu tinha que falar sobre aluguel? É isso, 450, um quarto pequeno, que é um monocale, um bilocale, que seria 1 quarto, cozinha, sala, ou 2 quartos, né? Depende muito como é a interpretação da agência. Um bilocale é em torno de 500 euros a 600. Um trilocale, que seria 3 quartos, mais ou menos 700, 800 euros, dependendo da região, tá, gente? Aqui onde eu moro, mais ou menos uns 700 euros para você alugar um apartamento de 3 quartos, de 700 a 900 euros, tá? Regiões mais perto do lago, 800 para 1.000 euros. Isso vai depender muito da região e do contato que você tem. Então, o que eu posso dar de conselho para vocês em todas essas informações que eu adquiri com a minha experiência aqui? Primeiro, venha para fazer seu documento, faça seu documento, arrume um trabalho, alugue um imóvel através de um contato, um privado, porque senão você vai perder sim 600, dependendo do valor do teu aluguel, 1.000 euros de taxa com a agência, ok? Então, faça amizades nos grupos, busque informações, tem muitos grupos de pessoas que residem aqui na Itália e que você pode fazer amizade. Você sabe de um imóvel para alugar, WhatsApp, Instagram, Telegram, entre outras redes sociais onde você pode estar fazendo contato para encontrar um imóvel. Até no Marketplace, se eu não me engano, no Facebook tem algumas ofertas de aluguéis também. Fiquem atentos, gente. Muita gente que dá golpe. E o que eu fico mais triste de falar, e é verdade,
que aqui geralmente o golpe que você ganha é de brasileiro. É brasileiro dando golpe em brasileiro. Então fiquem atentos. Primeiro conselho, quando eu cheguei aqui, eu sei que vai soar e parecer bem estranho, mas foi o que me falaram. Não confie em brasileiro. Fique longe de brasileiro. Eu fiquei assustado. Eu confesso que eu fiquei com medo. Mas os 2 golpes que a gente ganhou aqui, um foi de um brasileiro e o outro foi através de um brasileiro que trabalhava para um italiano, e aí eu conto em um outro vídeo. Mas é isso, gente. Obrigada por estarem me acompanhando, por estarem me apoiando neste projeto. É um projeto, para mim, de forma social, porque eu tenho o desejo de impactar na vida das pessoas com informação, de forma positiva, com a experiência de vida que eu tenho. Além disso, eu tenho meu trabalho, obviamente, né? Porque isso ocupa o meu tempo também. Então, eu tenho a consultoria Cervelin, onde eu ajudo as pessoas que já reconheceram a cidadania italiana a fazer a sua AIRE, que é a sua transferência da residência, fazer o seu passaporte, atualizar a sua carta de identidade, fazer agendamentos no consulado, fazer a solicitação do ESTA, que é a autorização de viagem para os Estados Unidos, fazer a nula osta, que é um documento de autorização, ato de ascenso quando tem filhos menores, ato de ascenso para cônjuges, traduções de documentos, intérpretes. Então, eu trabalho dessa forma, né? Mas o meu principal escopo, o meu principal motivo de trabalhar com isso é também fazer de forma voluntária esses vídeos com o intuito de ajudar as pessoas a não passar pelos mesmos problemas que nós passamos e golpes que nós sofremos quando chegamos aqui. Então, dica do dia: aprenda o italiano, seja independente com a língua, aonde quer que você vá. Se você vai para os Estados Unidos, aprenda inglês. Se você vai para a França, aprenda o francês. Para a Alemanha, aprenda o alemão. Você vem para a Itália, aprenda o italiano. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida, tá bom? Eu espero ter ajudado e eu volto com outros vídeos falando sobre alimentação, saúde, escola, transporte e entre outros. Inclusive um sobre como abrir conta corrente aqui na Itália, quais os documentos. É fácil, não é fácil? Vamos ver. Como abrir uma empresa aqui na Itália? É burocrático? Paga muito taxa? Muito imposto? A gente também vai saber mais pra frente. Me acompanhe, me segue e a gente vai crescer junto. Forte abraço, fique com Deus e mais uma vez muito obrigada.